Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você que nos acompanha através da Rádio Manhuaçu, você internauta. A partir de agora, nós vamos conhecer um pouco mais do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Manhuaçu. Aqui está o seu presidente, Marco Antônio Domingos. Marco Antônio, muito boa tarde. Boa tarde, Moreira. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Manhuaçu e internautas. Marco Antônio, vamos falar um pouquinho do sindicato, essa história, né, essa representação e como que é a composição da diretoria. Primeiramente, funções básicas de um sindicato. Olha, Moreira, as funções básicas de um sindicato é, primeiro, a representatividade. O sindicato, o qual eu estou presidente, representa a nossa categoria de trabalhadores e trabalhadoras rurais. Então, é o termo básico de se criar um sindicato. E o sindicato hoje é um grande prestador de serviço, não tão somente para os trabalhadores rurais, mas para o município como um todo. E a diretoria do sindicato é eleita aí para o período de quantos anos? Nós fomos eleitos para o mandato de 4 anos, né? Nosso mandato ele iniciou em 2018 e vai até 2022. E como tem sido a participação da sua diretoria? Eu avalio muito positiva. A nossa diretoria é uma diretoria que participa ativamente no trabalho de base, né, lá nas comunidades, também dos eventos que o sindicato promove e nas tomadas de decisão, né? Tudo que a gente vai fazer, as decisões são sempre tomadas no coletivo. Somos 18 trabalhadores e trabalhadoras rurais e eu avalio muito positivo. Essa diretoria tem sido uma diretoria atuante. Quantos anos que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Manhuaçu está na ativa? Nós completamos no último dia 16/9, 48 anos de existência aqui no município de Manhuaçu. E nesse período aí, logicamente, que se verifica um crescimento, né? Por exemplo, hoje são quantos associados? Hoje nós temos mais de 6 mil associados. Claro que alguns deles estão com situação inadimplente com o sindicato, mas é um número interessante, né, positivo. Temos um campo enorme para avançar, mas a gente avalia que, olhando do ponto de vista da situação econômica e da situação da informação desses trabalhadores, a gente avalia como positivo esse número de sócios. Pela quantidade de associados, ainda se identifica que Manhuaçu ainda tem uma representação muito grande no campo, não é? Com certeza. O número de pessoas, né, que estão no campo, mais especificamente a agricultura familiar, levando em consideração que o nosso município, mais de 85% dos moradores da zona rural são agricultores familiares, então a gente tem uma representatividade grande. E há um número muito grande ainda de trabalhadores e trabalhadoras que a gente precisa chegar até eles. Ô Marco Antônio, existem também as instituições que somam ao Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Manhuaçu, FETAENG e outras, não é isso? Com certeza, Moreira. O sindicato ele só é forte por conta das parcerias, das boas parcerias que a gente tem, tanto com o poder público, né, local, estadual e federal, mas também as instituições, né, a federação nossa, que é a FETAENG, que a gente é filiado, a CONTAG em Brasília, aqui no município, né, as associações, os conselhos, enfim, são várias parcerias, EBATE, o Instituto Federal, são vários parceiros que faz com que o sindicato se torne um sindicato forte e atuante. Você disse que o sindicato é um grande prestador de serviços. Quais são os serviços que o sindicato presta com uma procura maior? Olha, a Previdência hoje é um dos serviços mais procurados, né? Tendo em vista que o trabalhador, a trabalhadora, ele está lá no campo trabalhando e de olho na Previdência, porque o trabalho do campo é um trabalho forçado, pesado, e chega um determinado tempo da vida em que a gente vai precisar se afastar. A gente não aguenta trabalhar por muitos anos. E a Previdência é algo que assim, o trabalhador está de olho. E é um carro forte do sindicato. Então, entre os serviços que a gente presta, hoje posso te dizer que
Na área da Previdência, o sindicato presta um serviço de excelência. Além de busca pela aposentadoria, outros serviços são prestados? Sim, são vários serviços, né? A gente trabalha na linha do crédito, né? O agricultor familiar hoje ele tem um acesso ao crédito, então é feito todo um trabalho. Em 2022, o sindicato ele vai passar a fornecer a carta de aptidão ao Pronaf, a DAP, né? Porque aqui no estado de Minas Gerais, o sindicato é o segundo emissor de DAP, a primeira é a Emater, e o segundo o sindicato. E o sindicato de Manhuaçu, a gente vem preparando ao longo dos anos, e agora em 2022, a gente começa a emissão da DAP também para os nossos associados. Assistência jurídica? Sim, nós temos assistência jurídica no sindicato, a gente faz todo um trabalho de regularização fundiária, na área também da Previdência, então é bem extenso esse serviço que o sindicato vem oferecendo. Hoje a gente está trabalhando com vários serviços também da Receita Federal de forma online. A Receita Estadual já há muito tempo que o sindicato presta um serviço no sentido de fazer o cartão do produtor rural. Então são vários serviços que a gente vem oferecendo para os associados e associadas e ao longo dos anos, e mais especificamente com a chegada da pandemia, a gente tem intensificado a capacitação dos nossos funcionários para, de fato, prestar um serviço melhor, com excelência para os nossos sócios. Ainda nesse contexto de prestação de serviços, atinando quanto à aposentadoria, o Marco Antônio, as novas regras para ter direito à aposentadoria devem ser um complicador, como que você tem visto isso? Na verdade, a gente depara com situações adversas, né? Ora, a gente tem situação na Previdência que ela desfavorece, ela complica a situação do assegurado, mas ora também facilita. Então, o sindicato ele precisa estar constantemente se capacitando para não perder, né, as inovações, as modificações e exigências da Previdência Social. Ao mesmo tempo, a gente vai fazendo todo um trabalho de capacitação com os próprios agricultores para que eles não percam de vista a importância de estar se regularizando com relação à questão da documentação. Nós estamos conversando com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Manhuaçu, Marco Antônio Domingos. Ô Marco Antônio, agora quanto o trabalho de conscientização do sindicato para se evitar o êxodo rural? Moreira, isso tem sido um gargalo não somente no Sindicato de Manhuaçu, mas em todo o movimento sindical no Brasil. A gente tem trabalhado muito o êxodo rural e focado muito na juventude, porque a nossa juventude ela precisa ter estímulo para que ela se sinta à vontade para permanecer no campo. E a gente tem sofrido muito com isso, porque a tecnologia ela chegou, mas no campo ela ainda chega com certo atraso, né, com uma certa dificuldade, e os nossos jovens eles precisam ter, como eu falei, um estímulo. Então a gente tem trabalhado muito com os governos a existência ou a criação de políticas públicas, porque o que vai manter o trabalhador no campo é exatamente política pública. Se não tiver política pública que ofereça a ele uma qualidade de vida boa no campo, ele vai migrar para a cidade. E aí é um fator que a gente tem preocupado muito, porque você vai inchar ainda mais a cidade. Não tem emprego, né, e isso vai só complicando a situação. Então, o nosso objetivo é focar na juventude para que a juventude fique no campo e dê sequência ao trabalho que os nossos pais, que nós estamos fazendo até o dia de hoje. Fazendo uma comparação, num passado talvez não muito distante, com o atual momento, nós podemos considerar que a vida no campo está um pouco melhor? Com certeza, isso é algo assim que a gente fala com muito orgulho, porque a gente viveu um momento no campo em que, primeiro, a agricultura familiar ela deu um salto muito grande. Antes era uma agricultura de subsistência, hoje a agricultura familiar ela consegue comercializar, nós já estamos atingindo mercados internacionais, isso tudo dado à nossa organização. Então, assim, hoje a qualidade de vida no campo, ela está muito melhor do que alguns anos atrás. Precisamos avançar, mas eu penso que isso é fruto da nossa organização. Podemos, então, considerar que
agricultura familiar hoje exerce um papel preponderante quando se fala no contexto do agro, não é isso? Com certeza. Primeiro que a gente às vezes fica até repetindo, mas a gente faz questão de repetir porque a agricultura familiar ela produz alimento, né? Ela não produz commodities, ela produz alimento, alimento esse que está na mesa do brasileiro, né? São mais de 70% do que o brasileiro alimenta, vem da agricultura familiar. Então, ela tem uma importância imensa no setor do agro, na balança comercial, né? Então, uma organização, é uma categoria que ela precisa ser vista com outros olhos, né? A gente precisa ser valorizado da forma com que a gente merece, porque a gente dá toda uma contribuição e, infelizmente, às vezes, o retorno disso por parte dos governos ainda fica muito aquém. Quanto ao programa Periferia Viva, o que é esse programa, como que ele está sendo desenvolvido em Manhuaçu? Então, Periferia Viva é uma campanha nacional, ela surgiu do movimento pela soberania popular no enfrentamento à mineração. Então, quando esse movimento chamado MAN, ele começa a atuar, ele traz não só a questão do enfrentamento, mas ele traz com ele essa preocupação com as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade nas periferias das cidades. Então, a gente trouxe isso para Manhuaçu ainda no ano de 2020 e estamos lutando para somar mais parcerias para que a gente possa fortalecer e crescer essa campanha. E, logicamente, que alcançando aqueles mais vulneráveis, não é isso? Com certeza. A gente, quando vai fazer a entrega, eu faço questão de, se eu puder, eu estou lá, né, fazendo a entrega. A gente tem trabalhado muito aqui no São Francisco de Assis e no Nossa Senhora Aparecida. Você vê as famílias, como que aquilo faz uma diferença para as famílias, né? São produtos que lá na roça, às vezes aquilo não tem nem tanto valor para a gente, mas para eles faz todo um diferencial, porque são famílias que estão passando fome. O presidente, o período da pandemia acabou comprometendo o atendimento lá no sindicato, aos associados. Como é que foi ou tem sido essa realidade? Então, Moreira, na verdade a gente tem reaprendido a trabalhar, né? A pandemia ela trouxe, além da dificuldade, do problema sério de saúde, a gente teve que se reinventar. E o sindicato, a gente organizou a nossa equipe de forma a não deixar de prestar o serviço para o associado. A gente teve que se adaptar, como falei, então passamos a atender de forma remota e por agendamento os atendimentos presenciais, mas a gente viu que teve uma certa dificuldade no início, mas que os agricultores familiares, os trabalhadores rurais já estão se adaptando. E o interessante é que o serviço não parou. O sindicato está em novo endereço, gostaria que você falasse sobre isso, e visa a construção de uma nova sede que vai poder oferecer assim, um conforto maior nas futuras instalações. Sim, então a gente está muito feliz porque, primeiro, que a gente encontrou um espaço muito bacana, que é aqui na Fundação Expansão Cultural. A gente está aqui no térreo, né? E é um local de fácil acesso, conhecido pelas pessoas, pelo fato de estar aqui localizada as rádios Manhuaçu AM 9 FM. E é um grande sonho, né? É um sonho antigo do nosso movimento, aqui de Manhuaçu, construir uma nova sede. Então, agora a gente está vendo a oportunidade de realizar esse grande sonho, que é construir uma nova sede, com todas as adaptações, né? Uma sede moderna, que vai oferecer, como você falou, conforto, comodidade e acesso melhor para aquelas pessoas que têm deficiência, pessoas mais de idade. Enfim, eu acredito que é do jeito que os nossos trabalhadores e trabalhadoras merecem, a gente vai lutar para construir. Agradecemos a sua participação, o presidente Marco Antônio Domingos, você falando em nome do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Manhuaçu e trazendo um pouco dessa trajetória, né, do trabalho diário que vocês realizam. Moreira, eu que agradeço, né, mais uma vez a você, toda a equipe do Tribuna, a Rádio Manhuaçu AM e toda a sua equipe, a equipe aqui da rádio que sempre abriu as portas para a gente. Por essas e outras aberturas e parcerias que o nosso movimento se fortalece a cada dia. Então, eu que agradeço muito. E assim, hoje nós conversamos com o presidente Marco Antônio Domingos, ele
é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Manhuaçu. Para você, ouvinte da Manhuaçu, um grande abraço. Você, internauta, aquele alô. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes.